Meu nome é Cássio Zogro, eu sou comediante stand-up, ator e roteirista e começa agora o nosso Caverna do Ogro podcast. As feministas, meus amigos, elas são a favor do aborto. Eu costumava ser contra, mas eu acabei mudando de ideia. Pensando no bebê, eu acho que é melhor morrer do que ser filho de feminista. E vamos começar hoje falando desse tema polêmico, porque a gente teve um caso agora no Brasil que chamou a atenção. Uma suposta menina de 11 anos que sofreu abuso sexual, pediu para abortar e foi rejeitada e logo depois ela conseguiu. Bom, primeiro sobre esse caso, eu não tenho nada para falar em específico, porque eu não sei qual é a verdade. O Intercept, né, que não é lá um site lá dos mais confiáveis, disse que a menina sofreu estupro, uma menina de 11 anos, tentou abortar, a juíza negou, o hospital negou, mas outros veículos de comunicação, como Gazeta do Povo, estava olhando, disseram que a menina, havia uma possibilidade da menina, do pai da criança ser um cara de 13 anos, e que poderia até ter uma linha de investigação que diria que o relacionamento era consensual. Mas ainda assim era crime, porque os dois era considerado estupro de vulnerável, porque os dois são menores de 14 anos. Eu não sei qual é a verdade, eu não sei o que se passa, mas uma coisa é fato. Há uma pressão da mídia, dessa galera bonitinha, dessa galera lacradora, em legalizar o aborto. Eu tenho uma piada que ela fala o seguinte: eu sou contra o aborto porque eu acho que o feto é um ser humano que ainda não se formou e eu não posso concordar com isso, já que eu também não terminei minha faculdade. Essa piada tem um pouco de verdade nas duas coisas. E quando eu escrevi, eu estava na faculdade mesmo, e também porque eu acredito que o feto é um ser humano e esse é o centro da discussão de tudo. Temos um ser humano ou temos uma coisa? Eu sempre me posicionei contra o aborto pelo fato de que, quando se fala em interrupção de gravidez, quando se fala de meu corpo é minhas regras, quando se fala desse tipo de coisa, não se fala de que estamos acabando com uma vida ou com uma coisa. Muito se falava em aborto até os 3 meses de gestação. Aí quando você falavam assim, até os 3 meses o sistema nervoso central não era desenvolvido. Só que eu li um livro chamado Contra o Aborto e ele falava uma coisa assim, ele lançou um argumento filosófico, que era o seguinte: ele falava que não é porque você desenvolve o sistema nervoso central que você é um ser humano, mas por você ser um ser humano, você desenvolve o sistema nervoso central. Não era exatamente com essas palavras, mas é basicamente esse um dos argumentos que me chamou muita atenção no meu posicionamento contra o aborto. Porque quando você fala contra o aborto, as pessoas dizem automaticamente que você é um fanático religioso, como se a religião fosse o único argumento para você se posicionar contra o aborto. E agora essa galera tá aí falando do aborto, falando desse negócio todo, esse assunto veio à tona, começaram até a curtir uma piada minha que eu lancei esses dias, né? Falando que a minha mãe me confessou esses dias que tentou me abortar 2 vezes, ela me contou esses dias chorando, arrependida, por não ter tentado a terceira. Essa piada minha até voltou à tona por conta desse tema do aborto. Na Colômbia, foi legalizado recentemente e as feministas fizeram uma festa, né? Legalização do aborto de fetos de até 6 meses. No começo do podcast aqui eu falei de feto de 3, agora a gente aumentou o prazo para 6 meses. 6 meses é o que as pessoas chamam às vezes de um feto prematuro, mas um feto que tem condições de sobreviver fora dele. E foi legalizado o aborto desse tipo de feto. Me diga aí qual é a diferença de você tirar uma criança de 6 meses de fora da barriga, você dar uma apunhalada e você matar dentro da barriga. É o seu argumento? É o seu argumento feminista. Deve ser muito ruim ser filho de feminista. Enquanto as mulheres dão de mamar aqui, ó, ela com seus peitos caídos, bota uma criança aqui embaixo. Porque seu filho tá aí no joelho, ele tá mamando. Cara, eu tava lendo recentemente que eu pego muito ônibus, eu sou pobre. Eu pego ônibus. E aí, pegando nos ônibus, eu comecei a ler um livro chamado A Metamorfose, de Kafka. É um clássico. E nesse livro conta basicamente a seguinte história. Um homem, em um dia, ele acorda se metamorfoseando num inseto. Num monstro. E aí, a família, quando vê, toma um susto. Ele toma um susto, fica com vergonha da sua condição. E a família não sabe lidar com aquilo ali.
que o tempo vai passando, ele vai se virando cada vez mais um inseto. Só que o pensamento dele ainda é humano, os sentimentos dele ainda são humanos, mas ele por fora tá virando uma coisa. Ele já não consegue se comunicar mais com sua família. E aí, até que no final das contas, a família, não sabendo conviver mais com aquilo, decide se livrar dele e ele morre por inanição, porque param de dar comida a ele. E a ideia de se livrar dele surge da irmã, que parecia ser uma pessoa muito amável para ele. O leitor, vendo o livro, sabe que ele tem um pensamento humano, que ele é humano, pois o narrador passa isso, que ele tem sentimentos humanos, embora por fora ele esteja virando um inseto. A família diz que ele já não é mais uma pessoa. Isso me lembrou muito o caso do aborto. Vale a pena matar, vamos desumanizar, vamos tratar aquilo como uma coisa, como um pedaço. Eu acabei de virar pai recentemente, agora sábado, 18 de junho, nasceu minha filha, Maria Cecília, que prova que eu sou contra o aborto, né? Eu tive uma filha. Então, ou eu sou contra o aborto, ou eu tentei e não consegui. Como eu geralmente consigo as coisas, eu garanto pra vocês que eu consigo as coisas, eu sou um merda, pobre, e falo uma frase dessa sem pensar. Pois é. Era isso que eu queria falar sobre o aborto, mas antes eu queria dizer uma coisa, já que a gente tá falando em pegar ônibus. Vou botar aqui na edição, mas eu peguei um ônibus e tinha um aviso assim, ó. Assediador, esse ônibus não tem lugar pra você. É por isso que ele assedia, não tem lugar pra sentar, porra. Você tá achando que você tá combatendo o assédio sexual falando isso, é? Rapaz, essa galera lacradora e suas campanhas publicitárias são muito idiotas. Tudo que o assediador precisa é de um ônibus sem lugar pra sentar. Porque ele pode roçar a chibata na galera. Porque enquanto pra você, pessoa normal, um ônibus cheio é horário de pico, o assediador é horário de pica. Que piada vagabunda, hein? Que piada vagabunda. Mas eu queria falar sobre isso, cara. Eu queria falar sobre essa de assediador que não tem lugar pra você. Ai, de Maceió, o transporte público é uma merda. Eu moro em Maceió. Ônibus lotados, muito tempo. E aí o que é que as empresas fazem? Mandam um avisinho assim, ó, ai, assediador não tem lugar pra você. Como se o cara fosse assediador, estuprador, falta de aviso, né? Você acha que o maníaco do parque é o maníaco do parque? Alguém falou, Mani, não pode fazer isso não, não leva a menina pro mato a pulso não. Só tem duas formas, cara, de você combater o assédio sexual. Que é você abater, prender o estuprador. Antes de falar a segunda forma, eu vou dizer uma coisa que eu vi que me chamou a atenção. Uma menina tava assim, ó, diga não ao estupro. Moça, não é um pré-requisito pro estupro. Se você diz sim, não tem estupro. Essa é a segunda forma de combater o estupro, meus amigos. Eu sei que o que eu falei foi um absurdo, mas é uma piada. E com certeza para você, lacrador, que por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, essa minha piada ofende mais do que matar um ser humano indefeso, né? Pois é, só queria deixar um recado para você. Tô cagando e andando porque você fala, porque eu sou ogro. Importante, aviso importante para você, galera. Curta, compartilhe, comente esse conteúdo. Eu tô voltando a gravar agora com mais frequência. A partir de agora não faltarei mais, tá certo? Curta, compartilhe, engaje aí no Caverna do Ogro Podcast, o podcast mais gangsta da internet. Tamo junto. Saudações rubro-negras pra galera. Torcida do Bahia se arrombe, não precisa me seguir. E é isso aí. Esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast. Tamo junto.